ó, pra gente falar aqui, a gente vai fazer a menção aqui ao Vasco da Gama, né? Hoje, obviamente, um programa especial, sorteio da Liga dos Campeões, falamos bastante, né? E tinha muito assunto pra gente tratar, mas a gente também não vai deixar de falar do Vasco eliminado, né? Disputa de pênaltis, e aí o torcedor já começa a xingar. Antes era Pedro Raul, eu te amo, e agora Pedro Raul, eu te odeio, né? Porque ele perde o terceiro pênalti seguido, né? E o Vasco está eliminado, todo um projeto que foi feito, todo um alarde que foi feito, obviamente um time que sofreu também com peças chegando, retornando, né? Mas, cara, pesa muito, né? Diante de um início de um projeto que tem como visão ser um time gigante, né? Voltar a ser, melhor dizendo, um time gigante, como é o caso do Vasco da Gama, mas que pesa muito nesse início de projeto, não, Jorge? Acho natural, o torcedor do Vasco viu o vizinho, o Botafogo, passar por algumas dificuldades no seu primeiro ano de SAF, se cria uma expectativa, uma mobilização muito grande, poxa, agora vai, ainda mais quando você vem de anos tão difíceis, né? Mas não é no primeiro ano que os resultados vão vir, né? O Botafogo mostrou isso, o Cruzeiro está mostrando isso, saiu um pouquinho, a cabeça para fora da água, mas ainda está difícil respirar. E o Vasco vai passar por alguns problemas ainda, assim. É um time que já mostrou que pode competir, é um time que já ganhou nesse ano clássico importante contra o Flamengo, perdeu agora do primeiro da semifinal, vai ter que buscar uma reviravolta. Eu acho que tem perspectiva interessante para o brasileiro, mas ainda vai viver os seus altos e baixos até a coisa caminhar sozinha, até a coisa... O Pedro Raul até agora não está mostrando o que se esperava, aliás, foi bastante xingado ontem, né? E esses pênaltis perdidos, o pênalti que ele cobrou ontem, um negócio loucura, chega, né? A ser até constrangedor, né? Pênalti para acabar a série, para acabar, para decretar a vitória. Decretar a vitória. Tá na tela de... Mas assim, eu acho que são problemas naturais. Sim, a casa estava muito desarrumada. Existem agora condições, assim, compraram os materiais para arrumar a casa, só que tem que botar o trabalho para acontecer, né? A reforma está acontecendo ainda, está começando ainda. É muito duro que o Vasco perde uma grana, não só os 2 milhões de agora que vão pro ABC, a perspectiva de ganhos futuros, à medida que ele fosse avançando de fase na Copa do Brasil. Imagino que lá no orçamento, na projeção que o pessoal da SAF fez para 2023, não estava nos planos cair na segunda fase e perder essa receita para o restante do ano. Isso vai ser complicado. Mas enfim, o ano do Vasco eu acho que já seria complicado de qualquer forma, porque a SAF ainda está começando a tirar os esqueletos do armário. Mas aí, o VS, a gente... Olhando aqui, eu estava aqui olhando... O problema do Pedro Raul, eu acho que é a questão de, num cenário adverso, ele estava rendendo mais do que num cenário mais positivo. Isso complica bastante, né? E chegou com a expectativa muito alta. Se ele passasse da próxima, né? A próxima é a terceira fase. Se ele passasse... agora ele pegaria 2 milhões e 100. Ele pegaria 2,100, já não pegou. Pegaria, se ele chegasse às oitavas, ele pegaria mais 3 milhões e 300, ou seja, ele perdeu 5 milhões e meio. Considerando que ele caísse nas oitavas. Que aí nas oitavas já é confronto vem a galera aberto. Da Libertadores. Não, essa vem a galera da Libertadores, mas tem pote 1 e pote 2, né? Então, obrigatoriamente, a galera que veio da Libertadores, onde o Vasco entraria se tivesse classificado, iam pegar times de divisões mais inferiores e tudo. Nas oitavas é aberto, então ele poderia pegar, por exemplo, qualquer um dos coisas, mas enfim, se ele caísse nas oitavas 5 milhões e meio, se ele cai nas quartas, eram mais 4.300, ou seja, ele nessa bagunça aí, se ele perdesse, se ele caísse nas quartas de final, ele tá ok, assim, estaria possível, o risco é maior mesmo, né? Embora fosse difícil, ele perdeu 10 milhões de reais. Então, assim, eu acho que é um baque grande. Esse foi o Orelhano, né? Que perdeu o Orelhano já nas batidas únicas, né? Eu não gosto de chamar de série alternada, porque todos os pênaltis são alternados. Mas já convencionou, todos os pênaltis são alternados, diga-se de passagem. Na gramática. Inclusive, teve uma proposta na FIFA que queria bater para os pênaltis serem batidos iguais o tie-break no tênis. O tie-break no tênis, como é que é? Isso foi nessa discussão recente? Não, foi numa anterior, mas o pessoal deixou. Queriam bater os pênaltis como se fosse o tie-break. Tie-break é, um saca, aí o sacou o primeiro, aí o outro saca 2 vezes, aí o outro saca 2 vezes. Queriam bater pênalti assim. Um batia o primeiro, aí quem bateu o primeiro e batia e mais um, aí ficasse assim. Mas aí o pessoal, por enquanto, deu uma segurada. Eu acho que é um baque grande, porque... Para fechar, em relação a essa questão de SAF também, porque, obviamente, o torcedor do Botafogo já queria um resultado e esperava um resultado agora. E a gente, pelo menos deveria ser assim, entende que tem pessoas por trás do projeto que entendem de futebol. Pode ter uma relação do tipo, os caras estão entrando aqui no Brasil, né? E não é preconceito nem nada, pelo amor de Deus, gente. Mas assim, às vezes sem conhecer o que tá fazendo, não é isso assim, não. vai. Não é isso não. O que é? Não é isso não. Sabe o que é? O que é? É
que o torcedor brasileiro de todos os clubes entenderam. Meu time virou SAF, ele virou o Chelsea, ele virou o Manchester City, ele virou o PSG. E não é isso que vai acontecer. Não é isso. O Botafogo virou SAF com um objetivo, não acabar. O Cruzeiro virou SAF com um objetivo, não acabar. É duro pro o torcedor Vasco ouvir isso, virou mas é SAF verdade. com um objetivo, não acabar. Depois que não acabar, já tiver fora do caminho, aí você vai tentar voltar a ser campeão. Perfeito. O entendimento tem que ser esse. O Botafogo só virou SAF porque se ele não virasse SAF, o clube ia ter que fechar as portas. Que não ia ter como pagar a dívida de $1 bilhão, era Ou o impagável. clube ia virar o que hoje é o América no Rio de Janeiro, um clube tradicionalíssimo que hoje não consegue sair da segunda divisão do Rio de Janeiro. A realidade, é duro eu estar aqui para falar isso, mas eu não tenho compromisso para falar o que você quer ouvir. Eu falo o que tem que ser acontecido. O Botafogo virou SAF não é para ganhar título, ele virou SAF para não acabar. O Cruzeiro não virou SAF para ganhar título, ele virou SAF para não acabar. O Vasco não virou SAF para ganhar título, ele virou para não acabar. Depois que não acabar e estiver fora do circuito, falar assim, ó, não tem mais risco de acabar, agora vamos pensar em ganhar título. Vale para o Bahia, vale para as outras. Se, por exemplo, o Atlético Paranaense virar SAF, aí não é isso. Porque o Atlético Paranaense não corre risco de acabar. Se o Atlético Paranaense virar SAF, ele vira para ganhar título, porque a casa já está arrumada. Se o Fortaleza virar SAF, ele não vira SAF para impedir o fim do clube. Ele vira SAF para subir degraus. As pessoas precisam entender isso. O torcedor do Botafogo acha que o time tem que ser campeão esse ano. Não tem. O Cruzeiro tem que ser campeão esse ano. Não tem. E não vai o Vasco ser. tem que Não ser campeão serão. esse ano. Não tem. E não vai ser. É isso. É que o torcedor, e também não tem nenhum problema com isso, o torcedor ele é passional. Ele acha que o time dele vai ganhar, ser campeão do mundo no ano que vem. Pode achar. Mas aí ele tá dando passo firme rumo à frustração. Exatamente. E talvez atrapalhar o trabalho. E só também, lembrando talvez assim, atrapalhar o trabalho. e que isso também não tem a ver com, de repente, o fato do ABC não ganhar do Vasco, tá? Do Vasco não ganhar do ABC. Mas então, pega o que o ABC tá fazendo. O ABC ano passado fez um ano espetacular. O ABC ano passado sobrou na Série C. Ele tem um trabalho sólido. Ele foi a São Januário para não perder e merecia ter ganho o jogo no tempo normal. O atacante do ABC perdeu um gol nos acréscimos, que é um gol imperdível quase. Então assim, a realidade é essa. O Vasco virou SAF para não acabar. Ganhar título é um passo depois. Não, e o dinheiro nem sempre vai garantir o título, né? O PSG consegue ainda mudar tem num isso, patamar ali ainda dentro tem da isso. França, mas até agora e outro não ponto. conseguiu ganhar Champions e mesmo tendo dinheiro sobrando, não consegue montar um elenco que precisa montar. O elenco é sempre deficitário. E outro Se você ponto. não souber investir a grana, acabou. E tem que ter gente também que saiba, né? Esse que é o ponto que eu abordei, né? Às vezes tem gente colocando dinheiro, mas não entende nada do que tá fazendo.